Olá, meu povo, Deus abençoe sua vida grandemente. Muito obrigado por você estar mais uma vez aqui comigo. Vamos a mais uma mensagem da santa e gloriosa palavra do Senhor. Mas, como eu sempre faço, eu quero mais uma vez pedir para você: não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo com seus contatos, com suas redes sociais. E se você não for inscrito, se inscreva. Você vai estar me ajudando, você vai estar ajudando o canal a crescer e o nosso objetivo vai ser alcançado, que é semear a palavra do Senhor. Se você assiste ao vídeo, você não deixa o like, você não põe nenhum comentário, você simplesmente só assiste, o que acontece? O YouTube não considera esse vídeo como relevante. Agora, quando você faz tudo isso que eu te falei, com certeza a plataforma do YouTube vai começar a melhorar a posição deste vídeo dentro da plataforma. Então, nós vamos poder emitir este vídeo para muito mais pessoas. Ou seja, a palavra de Deus vai ser semeada muito mais abundante. Então eu peço para você, não esqueça de fazer isso. Nós vamos agora nesse momento a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Me aguarde aí só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter aguardado até agora. Eu peço para você, se tiver de posse na sua Bíblia, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos ler os versos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Amém? Queridos, essa é uma passagem muito conhecida da palavra do Senhor. Paulo estava indo para a oração e uma mulher que tinha o espírito de adivinhação, ela veio atrás deles e dizia: estes aí são servos do Deus Altíssimo. E a mulher estava falando aquilo, e Paulo num determinado momento se incomodou com aquilo, voltou para o lado daquela mulher, porque ele sabia que era um espírito de adivinhação, e determinou que em nome de Jesus aquele espírito saísse dela. E aquele espírito saiu. A mulher não tinha mais como fazer o que fazia. E aquilo trouxe o quê? Prejuízo para os seus patrões, vamos dizer assim, aqueles que usavam aquela mulher com a sua adivinhação, com esse espírito de adivinhação, e eles ganhavam dinheiro com isso. Era uma forma que eles tinham de ganhar dinheiro. Quando isso aconteceu, aqueles homens perderam aquele dinheiro que eles ganhavam, eles foram em cima de Paulo e Silas e chamaram lá os magistrados, lá as pessoas, autoridades lá, e disseram que eles estavam dando problema ali, que eles são judeus, estão ali trazendo doutrinas que para eles eram proibidos e coisas assim. E os dois acabaram sendo açoitados e indo parar na prisão. Acabaram sendo presos. Eles foram para lá por causa daquele momento em que eles haviam determinado na autoridade do nome de Jesus que aquela mulher fosse livre daquele espírito de adivinhação. Só que aquilo acabou trazendo problema para eles, porque aquela mulher rendia lucro para aqueles homens e aquilo ali acabou sendo um problema. E eles acabaram apanhando, foram açoitados, Paulo e Silas, e foram mandados para a prisão. Aí eu quero a gente falar um pouquinho sobre isso. Paulo e Silas, depois de mais um feito executado, foram parar na prisão. Mas isso não impedia deles continuarem sendo verdadeiros adoradores. Não impedia. Apóstolo Paulo e Silas, que estavam com ele, eles estavam presos. A palavra nos diz aqui que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores.
nada estava impedindo aqueles homens de continuarem adorando a Deus. Aí eu trago para o nosso tempo, como é difícil nos tempos atuais, pessoas assim como foram Paulo e Silas. Eu não estou dizendo que não tem muitos. Tem muitas pessoas que no momento da dificuldade, ela não importa o que ela está vivendo, ela senta o joelho dela no chão, vai adorar o Senhor através da oração, ela vai para a igreja, ela não deixa de participar das coisas da igreja. Mas tem pessoas que no mínimo problema pelo meio do caminho, ela já quer abandonar tudo. No mínimo problema, ela já quer abandonar tudo. E eu sei que essas coisas variam muito de pessoas para pessoas. Às vezes a pessoa fica um pouco triste no início, é normal, não estou dizendo que a pessoa tem que se alegrar por coisa ruim, mas a pessoa não pode abandonar o Senhor por causa disso. Eu, como testemunho disso, eu falo de mim mesmo. Teve uma época na minha vida, quando a minha esposa entrou num estado de depressão muito forte, devido ao falecimento do meu sogro, eu não conseguia ir para a igreja naquele tempo. Durante aquele tempo, eu precisei de muita ajuda, porque eu precisava trabalhar, e eu não podia deixar minha esposa sozinha, enquanto ela estava no início do problema. Depois chegou um tempo em que não teve jeito, ela teve que ser internada. Quando ela foi internada, aí eu, já vários dias, sei lá, devia ter uns 15 dias ou mais, que eu não ia para a igreja, que eu mal conseguia dormir. Eu levantava no meio da madrugada 2, 3, 4 vezes para conter as crises que ela tinha. E aquilo ali foi ficando daquele jeito. Naquele tempo, meus 2 filhos eram solteiros ainda. Eles iam para a igreja e eu ficava em casa com ela. Muitas vezes a minha filha falava: pai, quer que eu fique com a mãe para o senhor poder ir para a igreja? Eu falei: não, filha, vai, deixa que eu cuido dela. Eu sentia que era minha responsabilidade. E durante aquele tempo eu acabei ficando esse tempo sem ir para a igreja. A gente sente falta. Você sente a falta de estar ali com os irmãos na comunhão. Agora eu não sei porque tem pessoas que não é da mesma forma. Tem pessoas que no primeiro problema, essa pessoa ela despenca, ela acaba desistindo de tudo. Depois que eu internei a minha esposa, a minha mãe tinha vindo ficar em casa com a gente para dar uma ajuda, porque estava muito difícil sozinho. A minha mãe estava em casa, e quando eu cheguei em casa, no primeiro dia que eu deixei minha esposa internada de manhã, trabalhei durante o dia, voltei no final da tarde para ver como é que ela estava e vim para casa. Quando eu cheguei em casa à noite, já umas 7 horas, minha mãe falou comigo: filho, aproveita que você está agora tranquilo, a esposa está internada, está sendo cuidada, então faz o seguinte, eu vou preparar alguma coisa para você comer, toma um banho, come e vai dormir, porque você está com uma aparência muito ruim, você está com uma aparência de muito abatido, você tem passado muitas noites dormindo muito mal e tendo que trabalhar. E eu falei: tá bom, eu vou. Eu entrei para dentro do meu quarto é uma suíte, tomei meu banho, coloquei uma roupa, um short, uma camiseta, botei meu joelho do lado da cama e fui orar ao Senhor, agradecer por mais um dia, como eu sempre faço, agradecer por mais um dia, agradecer pelo trabalho, agradecer por minha esposa estar sendo cuidada. E naquele momento, quando eu terminei aquela oração, eu troquei de roupa, coloquei calça comprida, camisa, saí de dentro do quarto com a Bíblia na mão. Minha mãe, quando me olhou, falou: mas onde é que você vai, menino? Você está esse tempo todo aí sem dormir direito, cara de cansado. Eu vou dar alguma coisa para você comer, vai dormir, vai descansar. E eu respondi para minha saudosa mãezinha, falei: mamãe, vai chegar um dia que eu vou ter um descanso eterno. Hoje, a minha vida ainda está em plena atividade. Eu vou para a casa do Senhor adorar a Deus. E eu fui. Cheguei na igreja, abracei todo mundo, chorei com alguns. Estava muito triste com tudo que estava acontecendo, mas eu não abri mão daquilo que eu queria. Então tem pessoas que muitas vezes, no primeiro problema que acontece, essa pessoa, ela já quer largar tudo, sabe? No primeiro problema que acontece, essa pessoa fala: não dá mais, não tenho condições. Então é muito importante. Nós vemos aqui, por exemplo, que Paulo e Silas, eles estavam presos e, segundo a situação, estavam machucados devido aos açoites. Eles estavam dentro da prisão, amarrados num lugar, todo machucado por causa dos açoites que eles tomaram, devido àquela reclamação que foi feita daqueles homens que perderam aquele dinheiro com a mulher que deixou de ser possuída por aquele espírito de adivinhação.
eles estavam presos, estavam amarrados, foram açoitados, ou seja, estavam machucados, estavam muito machucados, eu imagino, porque açoite não é brincadeira. A gente às vezes na brincadeira você toma uma batida em algum lugar, no braço, alguma coisa, você já sente aquilo ali, um vergão vermelho, uma cintada um pouco mais pesada no pai, já deixa a gente, imagina o cara ter açoitado com não sei quantos açoites, 40 menos um, acho que era isso que eles falavam, é a forma deles apresentarem. Então o que acontece? Aqueles homens estavam num momento que tinha tudo para eles estarem se lamentando. Esses homens tinham tudo para naquele momento estarem chorando a sua tristeza, chorando a sua mágoa de ter sido injustamente como é que se diz? Eles terem sido açoitados, presos, açoitados. Eles podiam estar dizendo: Senhor, nós fizemos em teu nome, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que o Senhor permitiu que nós fôssemos presos, estivéssemos aqui sendo humilhados aqui, perigoso até uma contaminação, porque eles estavam no que eles chamam de um calabouço, né? Estavam no andar de baixo. Mas aqueles homens não estavam preocupados com isso. Aqueles homens estavam cantando e orando e adorando ao Senhor. E hoje nós vemos pessoas, como eu falei, que pelo mínimo problema que acontece na vida, a pessoa abandona os caminhos do Senhor. Eu sou testemunha de muitas delas. Muitas pessoas, eu tenho uma pessoa que há um tempo atrás, depois que faleceu uma pessoa da família, essa pessoa se afastou e nunca mais pisou na igreja. Ela se afastou e não quis mais pisar na igreja. Eu me lembro de uma pessoa da minha família que fez isso, depois da morte de um dos filhos. Essa pessoa começou de alguma forma colocando a culpa em Deus. Deus era o culpado pela perda do filho. Eu sei que ele era um jovem, muito novo ainda, tinha uma vida toda pela frente, mas alguma coisa aconteceu no meio do trajeto que impediu a sequência da vida dele. Mas nós que ficamos temos que vivenciar aquele momento triste. Sim, vamos vivenciar, mas amanhã a vida recomeça. Eu, por exemplo, nos últimos anos eu perdi pessoas queridas da minha família. A primeira pessoa querida que eu perdi e que eu queria ter visto ela na minha ordenação pastoral era minha mãe. Minha mãe não estava. Foi justamente naquele ano que eu fui ordenado pastor, foi o ano que a minha mãe partiu para a glória. Então foi uma perda muito dura para mim, uma perda muito difícil, mas aquilo não me tirou da visão que eu tinha, não me tirou dos caminhos do Senhor. Então nós precisamos entender que as coisas que acontecem na nossa vida vão nos entristecer, vão trazer muitas vezes lamentações, vão trazer aflições, sim, vão. Nós somos seres humanos, somos carnais, temos carne, temos sangue correndo nas veias, sentimos dor, sentimos medo, sentimos aflição, mas tudo isso são situações que nós vivemos num determinado tempo. Daqui a pouco, aquilo tem que acabar. Nós não podemos continuar. A mulher perdeu o marido, faleceu, acabou o mundo para ela? Não. Ou vice-versa, o marido perdeu a esposa, acabou o mundo para ele? Não. Vamos vivenciar aquele tempo ruim, mas vamos seguir o nosso caminho. Vamos seguir aquilo que nós fazemos antes. Eu sou um adorador, eu vou continuar adorando ao Senhor, independente do que venha acontecer na minha vida. Olha a vida de de Jó. Jó foi um homem que é considerado o homem mais rico do Oriente. No livro a gente lê isso. Jó era um homem que tinha filhos saudáveis, todos eles eram filhos que pelo jeito eram bem de vida, sabe? Havia comunhão no meio dos seus filhos, que a Bíblia diz que eles de tempos em tempos, eles se juntavam para celebrar. Jó era um homem temente a Deus além de tudo, porque mesmo depois dessa celebração dos filhos, Jó sacrificava ao Senhor pensando, vai que meus filhos pecaram contra Deus. E Jó de repente teve uma grande surpresa, triste surpresa, perdeu todo o seu patrimônio num dia só. E mais adiante perdeu também a vida, perdeu seus filhos. E não bastante isso, ainda ficou enfermo durante 40 anos. Em momento algum, Jó blasfemou contra Deus. Em momento algum, Jó desistiu de ser um servo do Senhor. Então nós precisamos aprender que coisas
difíceis nós vamos passar nessa terra, vamos viver nessa terra, não tem como. Aquele que passar por aqui vai viver as dificuldades. Agora, nós não podemos achar que isso é o fim. Não é, é apenas uma parte. É apenas uma parte. Uma coisa é que eles estavam em local nada agradável. Eles estavam numa prisão, eles estavam no andar inferior, se não me engano. E aquele lugar, imagina um lugar daquele, fétido, sabe, sem ar, o ar muito pouco. O lugar onde as pessoas faziam as suas necessidades, que eles não saíam dali para aquilo. Não existia naquele tempo. Hoje, quando você vê alguns filmes, você vê que tem filmes aí que tem a gente vê quando aparece filme de prisão, tem um banheirinho lá, é uma coisa bem assim, à vontade, né? Que o cara tá sentado no vaso lá e quem passa na porta tá vendo o cara lá. É uma questão de lei, tá tudo dentro da determinação, mas ali tem uma descarga, o cara mantém aquilo ali higienizado. E lá onde estava Paulo e Silas, não tinha isso. Lá, os excrementos eram pelos cantos, fétido de urina, fezes, do próprio umidade do lugar, e aqueles homens nem por isso eles estavam reclamando. Aqueles homens, eles estavam adorando ao Senhor. Então é muito importante a gente entender que a adoração na nossa vida, a nossa adoração a Deus, ela é importantíssima, porque a adoração que nós damos ao Senhor, ela move o coração de Deus. Deus, ele se alegra porque ele está vendo o que você está passando. Ele muitas vezes ele não interfere porque é uma questão de coisas que nós estamos vivendo no nosso dia a dia e temos que passar. Às vezes a gente pensa, poxa, mas por que Deus não se interfere nisso? Um problema assim assado, mas tudo isso acontece no meio da humanidade desde quando o pecado entrou na humanidade. Então não adianta a gente querer colocar a culpa em Deus. Ele não é culpado de nada disso. O culpado é o pecado que um dia adentrou na humanidade. Então hoje a gente vive algumas coisas ruins, mesmo aquele que entende que ele não mereceria aquilo, por causa do pecado que um dia entrou na humanidade. Mas vai chegar um dia que tudo isso vai acabar. Mas veja bem que Deus não deixa as pessoas sem solução. Ali nós estamos vendo que eles estavam presos, estavam machucados devido aos açoites, estavam em local nada agradável, mas é neste momento que milagres acontecem. É quando eu e você achamos que não tem mais para onde ir. Não adianta, nós não vamos conseguir mais. Já era, perdemos, já estamos com a nossa vitória, a nossa derrota decretada. Aí é onde entra o milagre do Senhor. Aqueles homens estavam cantando louvores. Aqueles homens estavam ali adorando ao Senhor, independente da forma como eles estavam. Num determinado momento nós lemos aqui que sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. As correntes se soltaram, todos os presos foram soltos. Ou seja, este milagre também alcança outros ao seu redor. Pessoas que estão ali com você vão ser alcançados pelo teu milagre. Assim como também o pecado, ele não prejudica somente quem pecou, ele prejudica quem está junto. O milagre de Deus, ele também alcança. A bênção de Deus também alcança aqueles que estão juntos. Naquele momento houve aquele terremoto que a Bíblia narra. Aqueles homens foram livres das suas correntes, as portas se abriram. E aí o que aconteceu? O carcereiro, olha bem, o carcereiro ficou desesperado porque havia sido recomendado para ele que aqueles homens tinham que estar bem guardados. Quando ele percebeu que estava tudo aberto, ele pensou, fugiu todo mundo e eu vou pagar caro por isso. Ele pegou a espada para se matar, porque ele falou, eu não vou suportar aquilo que eles têm para mim se acontecer quando descobrirem que os presos fugiram. Paulo na hora deu aquela voz e falou, não faça isso, ninguém saiu, nós estamos aqui. E aqueles homens, e aquele homem
naquele momento, se dobrou ao Senhor, porque ele conheceu que Paulo realmente era um homem, ele reconheceu que Paulo realmente era um homem de Deus e que ele poderia ser salvo também. E ele pergunta, né? No verso 16 está isso. E ele pergunta para Paulo: como poderei ser salvo? E Paulo responde para ele, no verso 16: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ou seja, nós cremos, nossa família será abençoada. Como é que você está, meu irmão? Como é que você tem vivido os momentos difíceis da tua vida? Momentos difíceis vão acontecer, não tem como. Não existe pessoa que passe por essa terra que diga: só tive momentos agradáveis e momentos felizes. Isso não vai acontecer com ninguém. O próprio Senhor Jesus, ele relata lá no livro de João 3,16, 16:33, que ele fala: no mundo tereis aflições, mas de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele quer dizer, vocês também vencerão. Mas saiba que eu e você haveremos de passar por muitas coisas. Não adianta. Então, se eu sou um adorador, eu não posso ser um adorador somente no momento que as coisas estão boas. Eu não posso ser um adorador somente quando as minhas finanças estão bem, quando a minha família está bem, quando o meu trabalho está bem, quando a minha casa está bem. Eu tenho que ser um adorador em qualquer circunstância. Se a minha casa está bem, eu sou um adorador. Se tiver algum problema de enfermidade dentro da minha casa, no meio da minha família, eu preciso continuar sendo um adorador. Se eu estou trabalhando, ganhando um bom salário, muito bem, eu sou um adorador. Só que amanhã, por algum motivo, por recessão, por qualquer situação, a empresa fechou, eu perdi meu trabalho, não consegui arrumar outro ainda, deixei de ser adorador? Não, não podemos. Porque quem me proporcionou tudo aquilo de bom que eu tinha foi Deus. E aquilo eu perdi, eu tenho que lutar por coisas novamente. Mas eu não posso deixar de ser um adorador por causa disso. Por quê? O mesmo Deus que me guardava naquele tempo quando eu estava com a minha situação tranquila, é o mesmo que vai me guardar hoje que eu estou passando por dificuldade. Então não adianta a gente ficar aí, sabe, se lamentando, achando que, olha, porque Deus é tão injusto comigo. Não, segue a vida, segue o caminho que você tem, continua adorando ao Senhor, continua buscando no Senhor. Todos aqueles que buscaram não têm do que se arrepender, porque o Senhor com certeza, Ele tem o melhor para mim e para você, Ele tem o melhor para nós. Continuemos sendo adoradores. Que nem aqui o título da mensagem: presos sim, mas adoradores. Não deixamos de ser adoradores por causa das circunstâncias, por causa das coisas ruins que acontecem comigo. Coisas ruins sempre vão acontecer, ou vão acontecer diretamente com você, ou vão acontecer com pessoas à tua volta, que de alguma forma vai te trazer tristeza, vai te trazer intranquilidade, vai te trazer aflição. Às vezes um filho doente, eu tive recentemente isso. Tive uma época que meu filho não andava muito bem de saúde, aquilo me incomodou muito. A gente ia para São Paulo, ia para Mauá, eu cheguei para lá para pegar ele, levar para o hospital, para poder passar por exame médico, para poder acompanhar, saber o que estava acontecendo. E aquilo nos causa um problema muito sério. Nós não queremos viver aquilo, mas muitas vezes temos que viver. Agora eu vou deixar de ser um servo do Senhor, eu vou deixar de ser um adorador, porque isso está acontecendo na minha vida? Não. Primeiro porque a minha vida melhor não é essa aqui. Vai ser quando eu estiver na eternidade com o Senhor. Lá as coisas serão diferentes. Aqui vamos ter muito tipo de situações. Como está a sua vida, meu irmão? Como é que você tem enfrentado os problemas que aparecem? Você simplesmente se esconde, faz de conta que ele não acontece? Ou você enfrenta o problema e continua adorando a Deus? Nós não podemos fazer igual a avestruz, que no mínimo momento, na mínima aparência do perigo, ela já enfia a cabeça dentro do buraco. Nós não podemos fazer assim. Precisamos enfrentar, mas enfrentar olhando para cima, olhando para a cruz, olhando para o Senhor, que é Ele quem vai nos dar a nossa vitória. Queridos, eu espero que você possa fazer bom uso dessa mensagem. Espero que você possa me ajudar transmitindo este vídeo para as pessoas que você conhece, para as famílias que você conhece, para os seus contatos,
Não esquecendo, coloca o teu comentário, escreve lá o que você achou. Pastor, eu não concordo com isso, ou eu acho que poderia não ser assim. Não sei, o que você quiser colocar. Eu vou ler, vou estar te respondendo. Mas é importante que você faça isso, para que o canal possa crescer. Tá bom? Vamos fazer uma oração nesse momento e depois eu faço as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra. Uma palavra simples, uma palavra curta, mas uma palavra que tem realmente uma essência que é necessária para as nossas vidas. Abençoa cada um daqueles que estão assistindo, que esta bênção possa também ser estendida a toda a sua família, em todo lugar por onde esta pessoa passar, quando ela pisar a planta dos seus pés, que ali o teu amor seja derramado sobre a vida dela e que ela seja sempre um instrumento para fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor, é no nome de Jesus que nós te agradecemos para todos sempre. Amém. Amém, querido? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar comigo até agora. Um grande beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitindo Deus.